Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo ótimo. Hoje eu vim conversar com vocês, filosofar um pouco sobre uma frase que ela é bem tocante, né? Na verdade, essa frase ela foi retirada do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, do Bert Hellinger. E essa frase ela diz assim, gente: uma criança que odeia os pais irá castigar-se severamente, pois a profundeza da alma nunca permite isso. Olha que forte, né? O que o Bert Hellinger quis dizer com essa frase que está dentro de um contexto, né? De uma história. Tanto uma criança quanto um adolescente, quanto um adulto, se ele não consegue estar em paz com os pais dele, ele vai começar a entrar dentro de um processo de autossabotagem, de autocastigo. Por quê? Né? O que acontece aí? A gente tem que entender que nós viemos dos nossos pais. Então, 50% de mim é a minha mãe e 50% de mim é o meu pai. Se eu odeio o meu pai, por exemplo, eu estou odiando metade de mim. Se eu odeio a minha mãe, eu estou odiando a outra metade. Então, imagine se eu não gosto dos dois, o que acontece comigo? Inconscientemente, eu vou encontrar meios de fazer com que a minha vida não dê certo, sabe? Então, assim, gente, tem vários processos de autossabotagem. Então, eu não vou dar certo na minha vida financeira, eu não vou dar certo na minha vida, nos meus relacionamentos, a minha vida vai sempre ter dificuldades, eu vou sempre ali encontrar obstáculos muito sérios no meu caminho. Para me fazer entender, entre aspas, né, porque isso não tem um objetivo maior, mas a gente percebe com os estudos da constelação familiar que isso faz com que a gente volte para nós. Poxa, uma hora na vida da gente a gente vai pensar, mas por quê, né? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Caramba, eu vou procurar um emprego, não consigo. Eu mando meu currículo, ninguém aceita. Eu compro um carro, eu bato o carro, enfim, sabe aquelas coisas assim que uma hora, a gente acorda e fala, poxa, mas o que está acontecendo comigo? Por que fulano, ciclano e beltrano se dão bem na vida e eu não? Então, volta lá atrás, isso faz com que a gente pare, né? Dê aquele supetão e pare e pense, caramba, o que está acontecendo? Então, nós recebemos uma ferramenta extremamente linda que todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode estudar, existem livros, existem cursos, existem grupos, né, em várias cidades de constelação familiar. A gente pode aí contar com os consteladores para fazer a nossa constelação, para ressignificar esse contato com os pais que muitas vezes foi dolorido. Né? Eu atendo muitos casos de histórias muito tristes realmente, que de pais muito difíceis. E só que assim, independente do pai e da mãe que a gente recebeu, se a gente não for atrás dessa força, a vida vai ficar enfraquecida. Então tem aquilo, eu prefiro continuar nesse caminho, ou eu vou abaixar minha cabeça, né, humildemente, vou olhar de uma outra forma para tudo que eu recebi. Né? Bert diz que a gente recebeu tudo dos nossos pais, e tudo é a vida, certo? Então, se por acaso eu tive pais amorosos, equilibrados emocionalmente, nossa, isso foi um bônus, né? Foi um presente a mais do universo, porque eu merecia,
certo? Agora, se não, se eu ganhei aí pais difíceis, com situações aí emaranhadas na história deles, é porque, de alguma forma, eu tinha algo aí a aprender, a evoluir, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, olhe para trás e veja quantas pessoas dariam conta da tua história. Será que dariam conta? Será que todas dariam conta da sua história? E o que você aprendeu com os seus pais e o que você aprendeu com esses pais difíceis? Geralmente a gente aprende muito a dar valor para coisas que provavelmente em vidas passadas ou dentro da nossa própria personalidade nós não tínhamos essa qualidade, né? Então, por exemplo, uma criança que ela foi abandonada, que ela não pôde ser cuidada pelos pais, pelo pai ou pela mãe por algum motivo, quanto valor ela dá a isso hoje? Como ela vai cuidar da vida dela diferente se ela tomar essa consciência, né? Porque muitas vezes a gente acaba repetindo os padrões também dos nossos pais, por não ter conseguido curar aquela dor. Então, é algo que só o autoconhecimento e entender a nossa história vai nos libertar. Eu acho que essa é a palavra certa, libertar. Então, existe aquela questão também, para que a gente pare de se castigar, né? Pare de querer matar o nosso pai interno, a nossa mãe interna, a gente tem que se autoconhecer. O que ainda em mim vibra que não está em ressonância com o fluxo do amor em relação à minha mãe ou ao meu pai, certo? Então, é uma trilha, gente, é uma jornada que eu creio que seja assim pela vida inteira, mas para quem inicia, essa jornada vai ficando cada vez mais leve e a gente vai deixando bagagens, a gente vai deixando aquelas tralhas, aquilo que não serve mais para trás, e principalmente fazendo as pazes com dois seres importantíssimos na nossa vida, que são os nossos pais. E isso é engrandecedor, isso é curador, isso é libertador, fazer as pazes aí, internamente falando, né? Muitas vezes chegam perguntas para mim, mas meu Deus, a minha mãe tem um comportamento X, Y, Z, mas a constelação, a nossa postura sistêmica, ela transpassa isso, ela transpassa a personalidade, ela transpassa as historinhas dessa vida, ela vai pro essencial. E qual que é o essencial? É a vida que a gente recebeu. O resto, gente, a gente vem para a postura do nosso adulto, porque assim, a nossa criança interna, ela tem muito mimimi, né? Claro, foi uma criança muitas vezes negligenciada, doída, e aí então é feito um caminho de ressignificação, tanto com a criança interior quanto o adulto. E qual que é o objetivo? É acolher a dor dessa criança e fazer com que a gente cresça, amadureça, porque só conseguimos acolher de fato os nossos pais do jeito que eles são quando estamos na esfera do nosso adulto, tá? E conseguimos acolher a dor dessa criança interior, que daí a gente passa a ser pais dessa criança e passa a dar a ela aquilo que a gente não recebeu, na postura de um adulto, olhando o realzão como realzão. Foi assim, cara, não podia ter sido diferente, foi como foi, e vamos tocar o baile com os recursos que a gente tem, com os recursos que a gente vai conseguir para curar as feridas, curar as dores, curar os buracos emocionais e bola para frente, certo? Então, é essa ideia que eu queria trocar com vocês. Espero que tenha feito sentido aí, né? Para quem não fez sentido, reassista e pense aí em algumas questões que estão acontecendo na tua vida que não estão andando da maneira que você gostaria e veja se não tem a ver com a sua história, certo? Um abraço, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.